Agora. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E hoje no Café com Política nós estamos recebendo o pré-candidato ao Senado por Minas Gerais, pelo PHS, Carlos Viana. Bom dia, seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Delma. Bom dia, linda a voz dela, hein? Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Deus Carlos, proteja sempre. Amém. Bom dia, Rodrigo. Bom Carlos, dia, Viana. Vamos bater esse papo aqui, falar um pouquinho sobre política, né? Que não tá nada fácil fazer política hoje no Brasil. Né, Carlos? E exatamente a minha pergunta vai nesse sentido, né? Por que disputar o Senado esse ano? Bem, em primeiro lugar, bom dia aos ouvintes. E para mim é uma satisfação muito grande voltar a essa casa, a Sempre Editora, especialmente ao Tempo, onde eu comecei minha carreira, né? Foi um dos primeiros passos que eu tive no impresso, foi no jornal Tempo. Tive a alegria de ser colunista e repórter aqui de aviação e veículos. E foi uma experiência riquíssima trabalhar aqui com os profissionais. Aprendi muito desde aquela época e tive uma grande oportunidade. Segundo, agora, vocês da rádio, os meus parabéns pelo trabalho. Belo Horizonte precisa, na verdade, Minas Gerais, de jornalistas, de notícias de qualidade. Vocês têm feito um trabalho muito bom. Fica aqui os meus cumprimentos como colega de vocês. O Senado é uma das casas mais representativas do Brasil, uma das mais importantes quando você analisa a estrutura das decisões parlamentares do Brasil, mas é uma das casas mais ausentes na vida dos brasileiros. O Senado, ele gasta mais, cada senador gasta mais do que a rainha da Inglaterra. O Senado custa 2,5 bilhões de reais ao cidadão brasileiro. E o que você ouve do Senado hoje, de Minas Gerais? Vamos trabalhar aqui o nosso umbigo. O que é que você ouve de Minas Gerais em relação aos senadores mineiros? Com exceção agora do professor Anastasia, que é considerado um dos mais competentes e tem relatorias muito importantes, os outros senadores são nulos. Por Minas Gerais, especialmente, você não tem absolutamente nada que a gente possa dizer, olha, o Senado ajudou Minas Gerais nesse assunto. Qual é? Podem buscar na memória, vocês não vão ter. E a participação de um senador que tenha voz, que tenha respeito, ela pode fazer com que o Estado recupere o prestígio que nós perdemos. Minas Gerais hoje está de joelhos. O presidente da República, o senhor Michel Temer, não se dignou a nos fazer uma visita política. Até hoje, ele vai encerrar o governo, ao que tudo indica, sem vir a Minas Gerais e dizer assim, alô, vocês mineiros, vocês são o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Vocês definem uma eleição em qualquer situação para a presidência. Eu vim aqui dizer do meu respeito. Não. Por que isso? Porque na política, Delma, Rodrigo, a visão que vocês devem ter, eu vou compartilhar a minha opinião, você lida com a política de duas maneiras. Ou você lida no respeito, em que você tem que ouvir, compartilhar e até fazer acordos com a pessoa, chegar-se ao que é o parlamento, ou então você compra. E o que nós temos de última imagem do Senado mineiro, o que são malas de dinheiro. Quando a gente fala em Senado, nós estamos falando em malas de dinheiro, sendo transportadas em empréstimos pedidos ao Joesley Batista, ao Wesley, aquela história toda. Isso tudo sujou muito a imagem de Minas Gerais. O Senado hoje, ele me permite, primeiro, ter controle sobre o mandato. Se, sendo eleito futuramente, a gente participando da eleição, tiver um bom resultado, eu posso votar com a minha consciência. Eu não sou obrigado a seguir uma orientação partidária. Isso é fundamental numa vida política. Segundo ponto, me permite também uma série de outros planejamentos de como agir para poder melhorar a vida das pessoas, porque eu só entendo a política se for por isso, disposto a melhorar. Você está falando do trânsito. Eu estava vindo para cá agora, cruzei a cidade, totalmente abandonado. O motorista que nos ouve agora está abandonado à própria sorte, nos cruzamentos, nos acidentes, até em informações, se não são as rádios, a gente não sabe o que está acontecendo na cidade. Então, hoje, política tem que melhorar a vida das pessoas. E eu entendo que o Senado é a casa que pode me permitir isso com mais consciência, com mais tranquilidade. Viana, primeiro registrar minha alegria de recebê-lo aqui. Eu trabalhei com o Viana em outro prefixo de rádio aqui em Belo Horizonte, então é um prazer recebê-lo, uma alegria revê-lo aqui e tê-lo hoje até como pré-candidato ao Senado. Você fez aí uma série de considerações em relação ao Senado, a irrelevância da bancada mineira em Brasília, e aí eu falo do Senado e falo também da nossa bancada de deputados federais, que é sempre muito criticada. Mas eu te pergunto, chegando ao Senado, caso seja eleito, qual vai ser a sua prioridade? Qual vai ser o
candidato número 1, qual vai ser o seu primeiro pensamento como senador? O meu primeiro passo hoje, com muita clareza, é colaborar e incentivar na mudança das leis com relação à criminalidade. Hoje, o assunto que mais incomoda os brasileiros é a violência. E isso não é simples, Delma. Quando a gente fala em violência, nós estamos falando de uma série de situações. A gente tem que falar em violência contra a mulher, nós estamos falando em violência contra o patrimônio, os assaltos. A pessoa está no ponto de ônibus de manhã cedo, vem alguém numa moto, leva o celular dela, está de madrugada. Nós estamos falando de crimes contra bancos, por exemplo, arrombamentos. Que tipo de violência? Qual violência nós estamos falando? Então, não é um assunto fácil de se resolver. Mas é um assunto, hoje, uma questão, que você pode atacar de diversas maneiras, que precisa passar por uma reorganização no país em várias situações. Primeira delas, a questão dos homicídios. Nós, no Brasil, temos 62.500 homicídios todos os anos. Foi isso em 2017. Vem crescendo, Rodrigo, 7% ao ano. Gente, isso é uma chaga. Nós não podemos achar que isso é normal. E não é normal um país perder 62.500, especialmente jovens. A maioria tem entre 17 anos e 25 anos, é negro, morador das periferias, das vilas e favelas, que são os mais atingidos pela violência. Então, hoje o Senado pode, e é obrigação dele, propor discussões para as mudanças das leis. Primeiro, aumentando as penas aos crimes graves. Homicídio no Brasil começa com 6 anos, isso é um absurdo. Uma pessoa que mata a outra, ser condenada a 6 anos, mas eu não queria matar, então não matasse. A pessoa pega uma arma, discute com você no trânsito, pega uma arma, atira em você. Foge do flagrante. Ele até ser condenado, isso leva 3, 4 anos. Quando é condenado e toma 6 anos de cadeia, cumpre 1 ano e meio e daí a pouco ele está solto. Isso é um incentivo a matar. Então o homicídio tem que começar a ser de pelo menos 12 anos a sentença, cumpridos do primeiro ao último dia. Essa visão de que o criminoso é vítima, essa não vai caminhar comigo nenhuma proposta. E não vai caminhar comigo nem na minha vida particular, profissional, muito menos política. O segundo ponto, a questão da gente começar a entender que o país precisa de um sistema integrado de informações. O SUSP, que foi criado agora, que é o Sistema Único de Segurança Pública, é um primeiro passo. Você começa a permitir com que as polícias estaduais tenham um banco de informações para ajudar nas investigações nacionais. Porque no Brasil, Delma e Rodrigo, vocês são mais jovens, vocês não viveram o chamado período da ditadura. Como eu vivi o período, estive no Exército, naquela época, o sistema de informações brasileiro era muito bem estruturado, mas foi usado para sustentar um governo militar. Quando veio a democracia, passou a ser, vamos dizer assim, o lado feio do país ter um sistema de informações. E ele é fundamental. Você ter uma BIM estruturada, você ter um sistema integrado de informações é fundamental. Não é para bisbilhotar partido e pessoas, não. É para que a polícia de Minas, por exemplo, quando um grupo de 10, 15 homens armados de São Paulo, de onde quer que eles venham, de Goiás, da Bahia, forem atacar uma cidade, a polícia local seja avisada com antecedência. Isso funciona. É um serviço integrado. Nos Estados Unidos, o FBI controla esse trabalho. Então, quando você tem grupos de criminosos agindo em determinados pontos quentes, que eles falam nos Estados Unidos, o FBI age, integra com a polícia local e é combatido o crime ali. Então, hoje, a polícia de Minas Gerais, por exemplo, a polícia trabalha sozinha. A maioria das cidades do interior de Minas tem 2, 3 policiais, às vezes 4. Como é que o policial vai reagir com um ataque de 10, 12 homens armados? Não há essa possibilidade. Então, outro ponto é esse, importantíssimo, um sistema integrado de informações do país, por meio desse SUSP, que o Senado tem a obrigação de estruturar. Terceiro ponto, a questão das fronteiras. É função do Senado avaliar e fiscalizar a política externa brasileira. Eu pergunto a vocês, quem conhece a fronteira da Bolívia sabe do que eu estou falando. Você tem locais na fronteira onde passam diariamente 10, 12 mil veículos que não são fiscalizados. Entram e saem do país sem nenhum tipo de fiscalização. Então, a caminhonete que é roubada aqui em Contagem, a pessoa às vezes tem a arma apontada para a cabeça dela aqui, essa caminhonete vai ser trocada por droga lá na Bolívia. E o cidadão fica aqui simplesmente sem saber o que fazer. É um problema grave esse da fronteira brasileira. E a gente precisa, ao analisar isso, uma reestruturação do sistema policial brasileiro. Você precisa usar melhor o que você tem hoje, porque o policial se esforça muito, a policial, mas
A estrutura não nos ajuda. Então, a casa maior, ela pode contribuir muito para esses temas. E aí, se a gente for pelo lado da educação, por exemplo, da mobilidade, né, é o Senado quem tem a responsabilidade de discutir essa questão das ferrovias e por aí vai. Carlos, falando um pouquinho da pré-campanha, né? Que daqui a pouquinho vai virar campanha, realmente, está todo mundo com um bloco na rua, digamos assim. Mas esse ano o eleitor ele vai ter que dar 6 votos aí, né? Deputado estadual, federal, 2 para senador, governador, presidente. E o PHS, como é que está formando a chapa? Quando é que o PHS deve finalizar, deve arrematar, digamos assim? Eu na próxima sexta-feira, dia 13, sexta 13 é um dia de sorte para mim. Minha filha nasceu numa sexta-feira 13. Uma bênção, né, que já me deu 2 netos e uma família muito querida. Na próxima sexta-feira nós vamos anunciar oficialmente a pré-candidatura, todo um rito, né, que está sendo feito, e o PHS irá se posicionar oficialmente. Nesse aspecto, o presidente do partido, que é o deputado federal Marcelo Ara, é quem tem, claro, naturalmente, vamos dizer assim, a primazia em anunciar isso. A gente tem que seguir toda uma disciplina, né? Todo mundo nessa vida está debaixo de disciplina, a gente tem que entender isso para as coisas funcionarem. Então, na sexta-feira, nós teremos uma definição final sobre a questão em Minas Gerais. Eu confesso a vocês que não é fácil, porque é o seguinte, se eu pudesse, eu me candidataria sem partido, sem nenhum tipo de ofensa aos meus amigos do PHS, nada disso, ou qualquer outro partido. Mas se eu pudesse, eu me candidataria sem partido, eu seria um candidato independente. Porque você, em partidos, você tem que estender a mão para todo mundo. Há aqueles que se tornam seus amigos, mas há aqueles que, infelizmente, não merecem... Isso é um problema da política brasileira. Hoje ele está com você aqui, e quando daqui a pouco você vai descobrir quem é a pessoa, tem todo um passado e por aí vai, que a população não quer mais. Então você é obrigado a conviver, muitas vezes, com gente que não tem uma conduta do passado que seria interessante, né? E como é que seria isso, Viana? Porque é quase uma ruptura do modelo tradicional de política que a gente tem. Você representa isso no discurso, mas se for eleito, acaba tendo que se curvar à estrutura que existe em torno disso. Como é que é lidar com essa aparente contradição? Eu vou propor, uma das ideias que eu tenho, uma reestruturação do modelo eleitoral brasileiro. Um dos primeiros passos é o chamado voto distrital. Por exemplo, eu saio daqui hoje e vou lá para Itajubá. Daí a pouco eu vou lá para Patrocínio. Daí a pouco eu estou lá em Uberaba, Uberlândia. Nós somos 853 municípios. Para o parlamento, no caso dos deputados, tanto estaduais quanto federais, nós deveríamos ter distritos eleitorais. O candidato, ele seria eleito por uma determinada região, por um número de habitantes. Isso torna, sabe, Delma e Rodrigo, muito mais legítimo, muito mais transparente, porque tem deputado, por exemplo, hoje, que recebe 4, 5 mil votos em várias cidades onde ele nunca foi. A estrutura hoje, ela permite uma pessoa ser eleita sem nunca ter ido lá. A fulano de tal ganhou 3 mil votos lá em Capelinha, por exemplo, que é uma cidade que eu tenho um carinho, mas nunca foi lá. Isso não torna a política legítima da forma como eu gostaria de sugerir. Então, a minha ideia é que a gente possa discutir um novo modelo político, um modelo distrital. Nós vamos dizer, região metropolitana de Belo Horizonte concentra quase 50% dos eleitores ou da população. São 7 milhões de habitantes, quase metade de Minas Gerais. Esse grupo representaria X deputados, um senador, por exemplo, X deputados estaduais. Os outros distritos, o Triângulo, também teria sua cota de candidatos do Triângulo, o norte de Minas. Assim a campanha fica mais barata, não precisaria desse financiamento aí de 2,5 bilhões, que a gente pode falar que não vai ajudar em nada, só vai ajudar quem já é deputado, e tornaria o eleitor mais conhecido dos candidatos. Porque se a pessoa é daquela região e o nome dele circula mais, o eleitor daquela área vai saber mais próximo de quem foi que ele elegeu e o que a pessoa fez. Muito bem. Carlos Viana, pré-candidato ao Senado em Minas Gerais pelo PHS, foi nosso convidado de hoje no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua visita, Viana. Foi um prazer. Muito obrigado. Desejo a vocês muito sucesso, né, nessa caminhada, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para aprender, sabe, Rodrigo? Porque em todas as situações na vida nós temos que aprender e nos tornar pessoas melhores. A política, se a gente não tomar cuidado, nos torna pessoas piores. Não é? Mas eu já enfrentei situações mais difíceis. Vamos em frente. Um abraço a todos.